É uma alegria muito grande poder retornar a essa igreja para juntos nós adorarmos a Jesus e engrandecermos o seu nome, porque Ele é digno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou grato a Deus por essa riquíssima oportunidade, não só agradecendo a toda a igreja, mas agradecendo também ao anjo que Deus levantou nessa igreja, a pastora Neia, é isso? Deus abençoe a senhora, as demais pastoras e toda a sua família. E eu sei que agradecendo a ela, a minha gratidão se estende aos demais obreiros, aos demais irmãos aqui desta casa. Deus abençoe, em nome de Jesus, diaconisa Graziela, seu esposo, pelo convite para estarmos aqui participando deste culto de família, um culto que tem sido uma bênção nesta comunidade. Vamos estar lendo um texto da palavra, Marcos, capítulo de número 10. Glória a Jesus. É um texto muito conhecido. Marcos, capítulo de número 10. Eu costumo dizer que nós fazemos parte do exército mais poderoso da face da terra. Aquele exército que já entra na batalha com certeza de vitória. Então eu não tenho dúvidas de que a sua família é uma família vitoriosa em Cristo Jesus. E dentro desse texto existem algumas verdades que se aplicam a uma família vitoriosa, e eu quero compartilhar com você nesta oportunidade. Capítulo de número 10, verso de número 46, diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você que pode, diz amém. Senta aí adorando a Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Texto que nós acabamos de ler, eu não tenho dúvidas de que é um texto muito conhecido de toda a igreja. Esse texto ele foi registrado por 3 evangelistas, tanto por Mateus, como por Marcos, como também por Lucas. Apesar dos 3 evangelistas terem registrado essa história, eu fiz questão de ler ela em Marcos, capítulo de número 10, porque Marcos ele vai dar alguns detalhes que os outros evangelistas não deram. Nenhum dos evangelistas fala o nome do cego. Então a gente conhece ele apenas como o cego de Jericó. Marcos também não vai dizer o nome do cego, mas ele vai citar o nome do pai do cego. E ele vai fazer isso por 2 vezes.
ele diz que o cego era filho de Timeu, e em outra oportunidade ele chama de Bartimeu. Bartimeu não é o seu nome, Timeu é o nome do seu pai, e Bar quer dizer filho. O porquê Marcos faz questão de citar o nome do pai deste homem por 2 vezes, nós não sabemos. Eu particularmente acredito que este homem deve ter sido alguém importante na sua geração, alguém de influência, alguém que marcou a sua época, o seu período, a sua história, a ponto de Marcos fazer questão de citar o nome do pai deste homem por 2 vezes. Quando nós procuramos algumas informações, você encontra algumas histórias que são interessantes. Uma delas eu acredito que você deve conhecer muito bem, quero apenas refrescar sua memória. Vai dizer que Timeu foi um herói de guerra, um homem que dedicou a sua vida às batalhas, um homem que dedicou a sua vida às pelejas, um homem que dedicou a sua vida a lutar pela sua pátria e pela sua nação. Segundo alguns historiadores, esse homem vai se aposentar, vai gozar dos benefícios de sua aposentadoria e vai se tornar um comerciante influente. Mas a história vai dizer que Roma julgava, governava Israel com mão de ferro. E é justamente nesse período do governo de Roma que alguns estudiosos dizem que este homem literalmente teve a sua aposentadoria e os seus benefícios cortados. Isso vai deixar ele revoltado. Segundo alguns historiadores, ele vai se juntar com um grupo chamado de zelotes, que eram grupos revolucionários na época de Jesus. E ele vai começar a dar uma de Robin Hood, começar a roubar de quem tinha e compartilhar com quem não tinha. A história diz que muitas vezes esse homem emboscou caravanas romanas e literalmente ele roubava tudo que aquela caravana tinha e compartilhava. Ele se tornou o inimigo número 1 de Roma. Infelizmente, um dia a sua emboscada deu errado. Ele foi e não conseguiu voltar, porque pegaram ele e o seu bando, mataram os seus homens, crucificaram Timeu, que era um método usado pelos romanos naquela época. E os romanos tinham o costume de pegar alguém da família e fazer algum tipo de atrocidade para que ele servisse de exemplo, para que quem olhasse para ele dissesse: olha o que aconteceu com ele e com a sua família por ter se levantado contra os romanos. Então não podemos fazer isso de maneira nenhuma. É por isso que Lucas vai dizer que ele pediu para tornar a ver. Se ele pediu para tornar a ver, é sinal que um dia ele enxergou e por algum motivo ele perdeu a sua visão. Agora, se de fato essa história ela tem um peso de realidade na vida deste cego, imagine quantos dramas ele está vivendo na sua vida, porque ele é cego, ele é mendigo, ele está à beira do caminho, sofreu possivelmente um trauma de infância e ainda morava em Jericó. Mas pastor, morar em Jericó era um problema? Era. Por quê? Porque apesar da Jericó que ele morar não ser a antiga Jericó, mas é uma Jericó que foi reformada por Herodes o Grande, havia um estigma de que quem morava em Jericó era amaldiçoado. Por quê? Porque quando Josué conquista a cidade de Jericó e as muralhas caem por terra, a Bíblia diz que ele lança uma maldição dizendo: maldito seja o homem que reedificar as muralhas de Jericó.
Lá na frente, se não me falhe a memória, um homem por nome de Hiliel, alguma coisa assim, vai reedificar os muros, a maldição recai sobre ele e sobre a sua casa. E agora a nova Jericó é construída. Então quem mora em Jericó carrega esse estigma. Vou repetir mais uma vez. Imagine os dramas que esse homem está vivendo. Ele é cego, ele é mendigo, está à beira do caminho, possivelmente sofreu um trauma de infância e ainda carregava esse estigma de que era amaldiçoado. Sabe o que é que os judeus diziam? Os judeus diziam que para a maldição ser quebrada de alguém, só alguém de ministério, quando entrasse naquela cidade, sendo ele rei, sacerdote ou profeta. Quando esse alguém de ministério entrava na cidade, mas entrar era suficiente, segundo os judeus não era. Ele tinha que entrar na cidade, tinha que chamar o amaldiçoado. Quando esse alguém de ministério entrava na cidade e chamava o amaldiçoado, segundo os judeus a maldição era quebrada. Eu glorifico a Deus pela sua palavra, porque João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu. 1 João capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz que não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que chamamos a Deus, mas Ele quem nos chamou. Então se Ele me escolheu, se Ele me chamou e se Ele me amou primeiro, eu não tenho dúvidas de que toda maldição ela já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso? Toda maldição já caiu por terra. Mas pastor, às vezes eu sinto que existe um ciclo de derrota que está instalado na minha família. Existe um ciclo, parece que é maldição hereditária, de geração em geração. Aconteceu com o avô, aconteceu com a tia, e parece que vai se repetir na minha família também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, me olham de cara feia, oram contrário. Irmãos, deixa eu dizer uma verdade para você. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém? Levante a sua mão direita para o céu, por gentileza, nessa noite, e diga: a minha casa está debaixo da bênção. A minha casa está debaixo da bênção. Você pode falar mais alto, por gentileza? A minha casa está debaixo da bênção. Só que pastor, para a maldição ser quebrada, tinha que ser alguém de ministério, sendo ele rei, sacerdote ou profeta, e tinha que ser maior do que quem lançou a maldição. Quem lança a maldição é Josué, mas quem está entrando na cidade e está quebrando a maldição não tem apenas um ministério. Porque você vai ver, ora, Jesus se apresentando como Rei dos Reis, como o nosso sumo sacerdote e como o nosso profeta maior. Aliás, Jesus é maior do que quem lançou a maldição. Jesus é maior do que quem ora contrário. Jesus é maior do que adversidade, do que crise, do que problema, do que luta. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o Jesus que você serve, Ele é maior. Aleluia. Alguém está entendendo isso nessa noite? Eu sei que não dá para a gente ficar pegando na mão, porque o negócio não está muito bom, mas pelo menos de canto de olho. Se der para olhar de canto de olho, acha duas pessoas aí de canto de olho e diga para ele ou para ela: o Jesus que você serve é maior. O Jesus que você serve é maior. O Deus que você serve é maior. Aleluia. Mas pastor, isso depende de ótica, de visão. Concordo. Infelizmente existem pessoas que vão tentar definir Cristo de uma forma diferente.
como também os grupos religiosos tentam definir Cristo de uma forma diferente. Se você for perguntar aos amigos católicos, eles vão dizer que Jesus é o filho de Maria. Se você for perguntar aos amigos espíritas, eles vão dizer que Jesus é um espírito que foi enviado, foi enviado por Deus, evoluído como Chico Xavier e Allan Kardec. Se você for perguntar aos amigos testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus, ele é o anjo Miguel. Se você for perguntar a um muçulmano, eles vão dizer que Jesus foi enviado por Alá e é um profeta menor do que Maomé. Se você for perguntar ao hinduísta, ele vai dizer que Jesus é aquele que morreu para alcançar o nirvana. Se você for perguntar ao budista, ele vai dizer que Jesus foi aquele que morreu para alcançar a paz interior. Então cada grupo religioso vai tentar definir quem é Jesus, vai tentar trazer uma definição sobre a pessoa de Jesus, mas a visão da igreja é a mesma visão de Pedro. Lembra quando Jesus pergunta a Pedro e diz: e você, Pedro, o que é que dizem por aí? Aí Pedro vai dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Mas desceu uma revelação aí. Qual foi a revelação, Pedro? Entrega. A revelação é essa: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que todas as coisas. Aleluia. O Senhor é maior, irmão, entenda isso. Alegre a sua alma nessa noite. Sabe por quê? Porque uma família vitoriosa é uma família que está debaixo da bênção. Uma família vitoriosa é uma família que reconhece a grandeza do Deus que você serve. Se você reconhece a grandeza do Deus que você serve, fique em paz, levante a sua cabeça, descanse a sua alma. O Deus que você serve, Ele é maior. Aleluia. Deus é maior. Aquele que quebra a maldição está entrando na cidade. Aquele que é maior do que tudo e do que todos está entrando na cidade. Lá vem ele. Eu não sei como a informação chegou, mas o texto vai dizer que ele ficou sabendo. E eu imagino que ele entendeu que aquele dia era o dia da sua vitória, que aquele dia era o dia do seu milagre, que aquele dia era o dia da sua situação. E eu volto a dizer, porque eu imagino os traumas que esse homem carregava. Já disse aqui, vou repetir: cego, à beira do caminho, mendigo, possivelmente sofreu um trauma de infância e ainda era considerado amaldiçoado. Imagine os dramas, os problemas emocionais, por exemplo, que esse homem carregava. Porque quando a gente fala de problema emocional, a gente não fala apenas de um problema de questão hormonal, ou até mesmo de questão espiritual, como nós cremos. Existem problemas emocionais que surgem por causa das pancadas da vida. Problemas que surgem muitas das vezes porque as suas expectativas não são correspondidas. Pessoas acabam lhe traindo, lhe decepcionando. Infelizmente, de alguma forma ou outra, você vai se decepcionando. E ao longo do tempo, alguns problemas emocionais vão se desencadeando. E aliás, isso é uma realidade nos nossos dias atuais. Estava vendo uma reportagem onde o doutor Drauzio Varela, ele dizia que daqui para 2030 a doença que vai governar o mundo é a depressão. Lendo um livro de Augusto Cury, ele disse que nós estamos vivendo em uma geração que não treina as suas emoções. Uma geração que supervaloriza a estética, a aparência, a beleza. Ou seja, uma geração que é forte aqui, mas não é forte aqui. Uma geração que adoece emocionalmente de uma forma assustadora.
Não sei se esses dados são atualizados, mas a última pesquisa já tem um tempo, acredito que não é atualizado, mas já me espantou quando o Brasil ocupava o primeiro lugar em transtorno de ansiedade e o quinto em depressão. Então imagine quantos problemas emocionais surgem ao longo do tempo. E volto a dizer, não só por questão hormonal ou espiritual, mas também por conta das pancadas da vida, por conta das traições, das decepções. E eu costumo dizer que problemas de ordem emocional são problemas porta. Por quê? Porque eles abrem portas dentro de você para que outros sentimentos ruins tentem achar guarita em seu coração. E isso é preocupante. Por exemplo, a crise de identidade. Aquele homem, ele não era mendigo, ele não nasceu mendigo, ele não nasceu um zero à esquerda, ele não nasceu como alguém que viveria a vida sofrendo à beira do caminho. Ele estava, mas não era. Mas as circunstâncias tentou impor algo sobre a sua vida. E aí ele vai cair na crise de identidade que Noemi, você lembra de Noemi? O nome Noemi quer dizer doce. Diga comigo, doce. Não, você pode falar mais alto, doce. Mas é interessante que um dia Noemi está voltando para casa, mas tomou tanta pancada da vida, passou por tanta coisa ruim, que alguém olhou para ela e disse: Noemi, que quer dizer doce. Ela disse: não me chame de Noemi, não me chame de Mara, que quer dizer amarga. E por que tanta amargura, Noemi? Por causa das pancadas que a vida estava dando nela. E infelizmente ela saiu de um extremo para outra. Uma mulher doce estava vivendo a amargura da vida, em crise. E é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é fazer que você aceite que você é aquilo que você não é. Tudo que as circunstâncias querem. A minha preocupação não é sobre a dúvida que algumas pessoas têm sobre a nossa identidade, não. Lucas capítulo 7, versículo 19, a Bíblia vai dizer que em determinado momento João duvidou da identidade de Jesus, o Batista, o homem que deu fim ao silêncio profético. Um homem que foi um grande instrumento de Deus na face da terra. Um homem que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não existia homem maior do que o profeta João. Teve um dia que ele mandou um mensageiro dizer: pergunta se é ele mesmo. Em outras palavras, ele por algum momento desacreditou da identidade de Jesus. Os discípulos também, eles não conheciam direito, a ponto de quando Jesus acalmar a tempestade, eles fazerem aquela famosa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o problema não é quando desacreditam de você. O problema não é quando não acreditam na sua identidade. O problema não é quando não acreditam no seu potencial. O problema não é quando não valorizam. Seria bom que valorizassem e que apoiassem, mas nem sempre vai ser assim. Na vida alguém vai questionar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: será que é capaz mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que nasceu para vencer mesmo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não caia na cilada do diabo. Não deixe a semente da incerteza achar guarita no seu coração, porque o problema não é os outros deixarem de acreditar em você, mas o problema é quando você não acredita em você. Porque quando você cai no descrédito da sociedade é superável, mas se você não acredita em você, se você não sabe quem você é no reino de Deus, se você não sabe o que Deus lhe chamou para ser, crise. Você lembra de Jesus? Jesus é batizado, capítulo 3, versículo 17. O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala para ele: este é o meu filho amado. Capítulo 4, verso 3. O diabo olha para ele e diz: se tu és filho de Deus. O que é que o diabo estava fazendo? Tentando plantar a semente da incerteza no coração de Jesus.
Você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Então prove que você é filho de Deus. Transforme essas pedras em pães, como se Jesus tivesse a obrigação de dar alguma satisfação ao diabo. Eu e você não precisamos provar nada para diabo, nem para ninguém. Você é aquilo que o Pai disse que você é. Oh, alguém está entendendo o que Deus está falando com você? Então levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não é um derrotado. Você não é um zero à esquerda. Você não é um fracassado. As histórias de derrota dos antepassados não vão se repetir na sua família, não. Você nasceu para vencer. Você tem a marca da promessa. Você é filho do Deus. Você é a coroa da criação. Vencedor para você é pouco. Você é mais do que vencedor em Cristo. Aleluia. Oh, por gentileza, eu vou te dar 10 segundos para você fazer o barulho que o diabo não gosta. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar ao grande. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar aquele que te abençoa, aquele que é maior do que os seus problemas, aquele que cura a sua alma e resgata a sua identidade. Você nasceu para vencer. Aleluia. 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 Você precisa ter certeza do seu chamado. Você precisa ter certeza. Você sabe qual é o problema da crise de identidade? Um dos grandes problemas da crise da identidade é que algumas pessoas começam a valorizar o que não deve ser valorizado e a menosprezar o que não deve ser menosprezado. Infelizmente é assim. Um dos problemas da crise de identidade é que você começa a valorizar o que não deve ser valorizado, e você começa a menosprezar o que não deve ser menosprezado. Tem gente que é assim. Tem gente que na crise de identidade, por não saber quem ele é no mundo espiritual, a autoridade espiritual que ele é, ele dá ibope a problema. Ele coloca a luta lá em cima. Ele coloca a crise lá em cima. Eu não estou dizendo que a crise não tenha o seu lugar, mas é perigoso. Dois erros que você não deve cometer: não menospreze os problemas, mas também não supervalorize eles, porque eles não são isso tudo. Maior do que eles é o Deus que nós servimos. Você lembra daquela mulher quando o profeta chegou na casa dela? E o profeta pergunta: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada. E o que é nada? Nada. Tua serva não tem nada. E o que é nada? Nada. Aí ela vai dizer assim: aliás não, a tua serva tem um pouquinho de azeite. Você tem um pouquinho de azeite ou você não tem nada? Mas o problema da crise de identidade é que as pessoas começam a menosprezar o pouco que têm, porque eles começam a achar que o pouco que eles têm é nada. Eles começam a não só Você lembra dos espias quando foram espiar a terra? A Bíblia diz que foram 12, voltaram 12, e 10 voltaram com relatório negativo, mas 2 voltaram. Você sabe o que é que eu acho interessante no texto? É que a Bíblia vai dizer que eles vão olhar para os habitantes da terra, os cananeus, e vão dizer: eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos. Irmãos, com certeza, isso não é discutido. Existe uma hipérbole no texto, um exagero. É claro. Por quê? Porque de fato quem habitava na terra era grande. Isso é inegável. Mas eles não eram como gafanhoto. Quem habitava na terra era grande, mas eles estavam se colocando lá embaixo e colocando a luta lá em cima.
E aí é o erro, valoriza o que não deve ser valorizado, valoriza o problema, o gigante, cananeu, amorreu, eteu, eveu, e menospreza o que não deve ser menosprezado, o pouco. Você tem o que em casa? Tem pouco. Não tenho nada. Aliás, não tem um pouco. Você tem pouco ou você tem nada? Mas na crise de identidade, algumas pessoas menosprezam o pouco. E deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que você serve ainda faz coisas extraordinárias com coisas pequenas. Pode parecer pouco aos seus olhos, pode parecer nada aos seus olhos, mas acredite, é através desse pouquinho que Deus vai te honrar, é através desse pouquinho que Deus vai te surpreender, é através desse pouquinho que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Então, pelo amor de Deus, reconheça a grandeza de Deus sobre a sua vida. É pouco, mas nas mãos de Deus é muito. É pouco, mas nas mãos de Deus, irmãos, em nome de Jesus, não supervalorize o problema e não menospreze o pouco que você tem. Infelizmente, algumas pessoas na crise de identidade, elas menosprezam, elas supervalorizam o que não devem valorizar, menosprezam o que não devem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: há uma unção do Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite, e essa unção vai resgatar algumas identidades, vai despertar algumas profetisas e alguns profetas. Essa unção, ela vai abrir os seus olhos espirituais, vai mostrar quem você é, vai mostrar o que você tem, a potência que você é no mundo espiritual. Não deixa o diabo bagunçar na sua casa. E o grande problema de valorizar o que não deve ser valorizado e menosprezar o que não deve ser menosprezado é que algumas pessoas acabam deixando de usar o que tem. E aí tem muita gente achando que recebeu para colecionar. Já viu aqueles colecionadores? Tem gente que gosta de colecionar arma. Talvez aqui não seja permitido, em alguns outros países são. Mas deixa eu dizer uma coisa: as armas espirituais que Deus te deu não foi para você colecionar, não foi para enfeitar, não foi para você usar. E quer saber uma arma espiritual que Deus te deu? A autoridade. Deus te deu autoridade. Mas pastor, a autoridade não foi perdida? De fato foi. Quando você olha para o Gênesis, você vai ver que a ordem de Deus para Adão foi essa: guarde, cultive, cuide. Guardar do que, Adão? Se Deus mandou guardar, é porque já havia alguma possibilidade de alguma coisa acontecer, e de fato aconteceu. O Adão que recebeu a ordem de Deus para guardar, não guardou, e a serpente penetrou e enganou a Adão e a Eva. E era para eles fazerem o quê? Expulsar a serpente do jardim, porque o jardim era deles. Deus deu o jardim para Adão, para Eva, e disse: cultive, cuide, guarde. Mas eles não guardaram. E o que é que vai acontecer? O homem vai perder a autoridade. Perceba que de Gênesis até Mateus você não vai ver ninguém expulsando o demônio. De Gênesis a Malaquias você não vê. Você vai ver o profeta ou Davi tocando a harpa e o demônio correndo, mas depois voltava. Você vai ver o profeta dizendo para Satanás: o Senhor te repreenda. Você vai ver o profeta profetizando e dizendo: Deus repreenderá o devorador. Mas necessariamente alguém expulsando, repreendendo. Por quê? Porque o homem perdeu a autoridade. Mas essa autoridade que foi perdida pelo primeiro Adão, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo batizado, o Espírito desce, e agora o segundo Adão está resgatando essa autoridade de volta.
E aí o que é que Jesus vai fazer? A autoridade foi perdida, a autoridade foi resgatada e agora a autoridade está sendo exercida. Perceba que Jesus vai começar a libertar os oprimidos, vai começar a libertar os cativos, vai começar a libertar as pessoas que estavam amarradas pelas correntes espirituais do diabo. Ou seja, a autoridade foi perdida, a autoridade foi resgatada, a autoridade foi exercida e agora Jesus vai dizer: ela foi perdida, ela foi resgatada e ela foi exercida, agora ela vai ser compartilhada. Compartilhada para quem? Para os meus discípulos. Eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça de... Oh, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te deu autoridade. Dedo de profeta, dedo de profeta, dedo de profeta, aleluia. Acha 2 ou 3 pessoas assim, dá uma pontada para ele ou para ela e diga: você tem autoridade. Diga: coloque o diabo no lugar dele, você tem autoridade. Diga: bota o diabo para correr, você tem autoridade. Mostra para ele que quem manda na sua casa é Jesus e você tem autoridade. Esse negócio do diabo está bagunçando o sangue de Jesus. Deus não te deu autoridade para enfeitar a sua vida, Ele te deu para você usar. Usa a autoridade que Deus te deu. Aleluia. Uma família vitoriosa é uma família que está debaixo da bênção. Uma família vitoriosa é uma família que reconhece a grandeza de Deus. Uma família vitoriosa é uma família que permite que o Espírito Santo resgate a sua verdadeira identidade. Você sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus só entrou em Jericó uma vez. E se Jesus só entrou em Jericó uma vez, tanto o Zaqueu como ele só vai ter uma oportunidade. Então aquela foi a oportunidade da sua vida. Ele disse: é hoje. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia da minha bênção. Hoje é o dia... Sabe o que é que vai acontecer? Ele tem 2 possibilidades. Ou ele deixa Jesus passar e nada aconteceria, ou ele se posiciona. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu se posicionar. Ele disse: hoje é o dia da minha vitória e eu não perco essa oportunidade por nada. Então a Bíblia diz que ele vai se posicionar. Infelizmente algumas pessoas, elas sabem do que acontece. Infelizmente algumas pessoas divulgam o que acontece. Infelizmente algumas pessoas assistem o que acontece. Mas tem gente que faz acontecer. E eu creio que essa igreja não é aquela igreja que assiste o que acontece, que sabe o que acontece, ou que espera, não. Essa igreja é uma igreja que faz acontecer, que reage, que se posiciona. Porque uma família vitoriosa é uma família que cruza os braços? Não. Um casamento vitorioso é um casamento que cruza os braços? Não. Um lar abençoado em Deus é um lar que as coisas estão acontecendo? Não. Precisamos nos posicionar e usar a autoridade que Deus nos deu. Precisamos nos posicionar e entendermos quem somos no mundo espiritual. Precisamos nos posicionar e entender que temos a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Precisamos nos posicionar e entender que o Deus que nós servimos, Ele é grande. O que é que Ele vai fazer? Ele vai se posicionar. E você sabe o que é que me chama a atenção? É que primeiro, quando Ele se posiciona, Ele vai abraçar a oportunidade. Segundo, a Bíblia diz que Ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E aí eu acho uma coisa interessante, porque Ele é cego, mas Ele tem ouvido. Diga comigo: Ele é cego. Não, faça melhor. Eu sei que você pode. Ele é cego,
Diga comigo, mas ele ouve. E a impressão que eu tenho é que ele ouve muito bem. Porque Marcos não vai dizer, aliás, dizem que quem perde um sentido aguça os outros. Então Marcos não diz, mas Lucas diz que quando Jesus vai entrando, ele pergunta: quem vem aí? Quem vem aí? Ele estava acostumada, ali era uma rota comercial, passava todo tipo de caravana ali, caravana comercial, caravana romana, caravana política, mas a caravana que vem ali é diferente. O povo que está entrando ali tem uma graça diferente, tem uma unção diferente. A atmosfera espiritual de Jericó está mudando. Então a Bíblia diz que ele não enxerga, mas a Bíblia diz que ele ouve. E ele vai perguntar: quem vem aí? Aí alguém responde para ele: quem vem aí é Jesus de Nazaré. Diga comigo, ele é cego. De novo, ele é cego. Agora diga, mas ele tem voz. Ele é cego, mas ele ouve, e ouve bem. Ele é cego, mas ele tem voz. Então o que é que ele vai fazer? Eu vou usar aquilo que eu tenho. Irmãos, pastor, eu preciso de muito. Não. Você precisa apenas estar disponível e deixar Deus usar o que você tem. Ao invés de a gente ficar chorando pelo que não temos, por que não colocamos na mão de Deus o que nós temos? Tem gente que perde tempo lamentando, questionando, chorando o que não tem, enquanto poderia valorizar e deixar Deus usar o que Ele tem. Não enxergo, mas eu ouço. Eu não enxergo, mas eu tenho voz. E o que me chama a atenção é que ele vai abraçar a oportunidade, ele vai se posicionar, ele vai usar o que tem. E a Bíblia vai dizer que ele vai clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém está dizendo: cala a boca, ele não vai te ouvir. Alguém está dizendo: para de clamar, que ele não vai te escutar. Mas a Bíblia diz que quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi. Eu acho interessante porque não disseram para ele que ele era filho de Davi. Disseram para ele que ele era um habitante de Nazaré. Mas ele decidiu fazer algo diferente. Porque só vai receber e ter resultados diferentes quem estiver disposto a fazer algo diferente. Não dá para querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não dá para querer resultado diferente tendo a mesma dedicação, estando sempre no raso. Deus te chamando para águas profundas, Deus te chamando para coisas grandes, Deus te confiando coisas novas, Deus te convidando para algo extraordinário, e você dizendo: aqui tá bom, e Deus está dizendo: quem fica no raso pega peixe pequeno. Eu quero te dar coisas grandes, eu quero te revelar coisas grandes. Vem para o fundo, tem coisa nova para você, irmãos. Faz algo diferente. A Bíblia diz que ele vai clamar diferente. E eu estou caminhando para o fim. E o que é que ele vai dizer? Jesus, filho de Davi. Irmãos, você já experimentou chamar alguém no mesmo tom da multidão? Se você chamar alguém no mesmo tom da multidão, essa pessoa não te ouve. Então, para você chamar a atenção de alguém que está cercado por uma grande multidão, no mínimo você vai ter que elevar o nível. Porque se você não eleva o nível, você não atrai a atenção. Se você não eleva o nível, ele passa direto. Se você não eleva o nível, você não recebe o que você está esperando.
Se você não eleva o nível, ele não ouve, porque está todo mundo falando. Então ele disse: eu tenho voz, eu estou clamando. E a Bíblia diz que mandavam ele calar, mas quando mais mandavam ele calar, mais ele elevava o nível, porque é sempre assim. Todas as vezes que alguém decide elevar o nível, sempre vai ter alguém que vai se incomodar. Você já reparou? Só é a gente orar mais um pouquinho, só é a gente santificar nossa vida um pouco mais, só é você dizer: quer saber de uma? Vai ser diferente. Mas não é aquela promessa de virada de ano, não, que algumas pessoas dizem: esse ano vai ser diferente, e aí fica, não. Quando você de fato eleva o nível da oração, eleva o nível da santidade, eleva o nível da obediência, eleva o nível do temor, eleva o nível da fidelidade, da comunhão, à medida que o nível vai crescendo, o diabo fica insatisfeito, porque ele sabe que quanto mais você eleva o nível, mais você vai descobrindo coisas novas, mas Deus vai te dando coisas novas, mas Deus vai marcando a sua família com coisas novas. Então o diabo quer que você fique na mesmice, mas Satanás pode tirar o seu cavalinho da chuva. Por quê? Porque essa geração foi chamada para elevar o nível. Oh, glória! Eu sinto Deus aqui nessa casa. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Diz para o irmão que está do seu lado: eleva o nível. Diz para o irmão que está do seu lado: eleva o nível. Vai, eleva o nível. Ora um pouco mais, busca um pouco mais, mergulha um pouco mais, desce um pouco mais, chora um pouco mais, se dedica um pouco mais. Eleva o nível. Jesus, filho de Davi. Cala a boca, rapaz, ele não vai te escutar, não. Não vai o quê? Jesus, filho de Davi. Para de clamar, cego. Não perde tempo gritando, não. Volta para o seu canto. Volta a pedir esmola. Jesus, filho de Davi, misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse que o chamassem. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E eu posso dizer uma coisa: é comum quem eleva o nível, consequentemente receber coisas grandes da parte de Deus. É comum quem eleva o nível receber coisas grandes da parte de Deus, sim ou não? Ele poderia receber um cão-guia, eu encerro agora. Ele poderia receber uma bengala nova. Ele poderia receber algum tipo de orientação. Mas Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tornes a ver. E a Bíblia diz que de imediatamente ele voltou a enxergar. Tirou a sua capa e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Posso profetizar sobre a sua vida? Levante a mão para receber. Você que eleva o nível, você que vai elevar o nível, tem coisa grande de Deus preparada para você. Aleluia, uma mão para receber é pouca, levante as duas por gentileza. Eu já vou passar o microfone para quem de direito. Eu não estou aqui como menino de recado, eu estou aqui como porta-voz, como profeta do céu, para dizer para você que tem coisa grande de Deus preparada para a sua casa. Urabachora mandaraseio keminarasai. Tem coisa grande de Deus preparada para a sua família. Tem coisa grande de Deus preparado para os seus negócios. Tem coisa grande de Deus preparado para o seu ministério. Acredite, quem viver verá. Quem viver verá. Quem viver tem coisa
grande de Deus preparado para você. Oh, só quem pode misturar glória, aleluia, e aplaudir ao Senhor, faça isso. Amém. Uma família abençoada, vitoriosa. Uma família vitoriosa é uma família que está debaixo da bênção. Uma família vitoriosa é uma família que reconhece a grandeza de Deus. Uma família vitoriosa é uma família que se deixa ser curada pelo Espírito Santo. Uma família vitoriosa é uma família que se posiciona. Uma família vitoriosa é uma família que eleva o nível. E pode ter certeza que, como consequência de tudo isso, tem coisas grandes de Deus preparada para você. Amém? Guarda essa palavra na tábua do seu coração. Aplauda Jesus porque Ele merece. Deus abençoe a sua vida.